Boa noite a todos que nos assistem pela Constante TV. Meu nome é Rafael Matucci, estou juntamente com a doutora Fabíola. Somos apresentadores do programa Direito no Dia a Dia e hoje traremos um assunto muito importante, tendo em vista o segundo turno das eleições que se aproximam. E para tanto, nós temos a honra de ter como convidado o pastor Eduardo para nos abrilhantar com um assunto tão importante que é o cristão e a política. Boa noite, pastor. Boa noite, Rafael. Boa noite, Fabíola. Boa noite. É bom estar aqui com vocês para a gente bater um papo, conversar um pouco sobre esse assunto, né, entender algumas orientações bíblicas a respeito do papel, né, do cristão na sociedade e também na questão política. Sim, pastor, é um prazer estar aqui com o senhor. E eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre o papel, como é que o senhor vê o papel dos princípios cristãos e a política. Certo. Esse tema ele é bem amplo, né, na verdade, e o fundamento dele está na questão da cosmovisão que o cristão deve ter, né? A cosmovisão é como nós entendemos, como nós enxergamos a realidade, como nós enxergamos as coisas ao nosso redor, como nós interpretamos a verdade, a realidade ao nosso redor. E o cristão ele tem orientações da Escritura para ter uma cosmovisão, ou seja, uma interpretação dos fatos do mundo, da história, a partir da Escritura, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer e entender é buscar uma cosmovisão que seja cristã, algo que nos ajude a interpretar, né, como já dissemos, o mundo, a realidade ao nosso redor a partir da Escritura. Existe uma frase no meio cristão que diz que a Bíblia é nossa regra de fé e prática e envolve todas as coisas, né? O cristão ele é um ser integral, né? Ele é um cristão no trabalho, ele é um cristão na família, ele é um cristão na sua vizinhança, ele é um cristão nas coisas que ele faz para se divertir, né, para relaxar. Então, a vida cristã, ela envolve todos os outros aspectos da nossa vida, né? Um erro histórico que se comete é separar aquilo que é, então, sagrado daquilo que seria mundano, né? A gente usa muito, se usava pelo menos muito aquela expressão, a minha vida espiritual, né? Como se o crente fosse um ser apartado. Ele é uma coisa na sociedade, ele é uma pessoa na sociedade, ele é uma pessoa na igreja, né? Não é assim. Nós somos seres integrais. O cristão, ele é cristão em tudo que ele lugares, faz. né? Exatamente, em todos os lugares e em todos os aspectos da vida, até mesmo nas questões políticas, né? Quando nós lidamos com questões políticas, nós também somos cristãos. E precisamos ter essa cosmovisão cristã, essa capacidade de interpretar o mundo, interpretar a realidade, interpretar a história a partir de princípios bíblicos, a partir de orientações da Escritura. Se não for assim, o cristão ele vai ser muito deficitário, ele não vai conseguir mostrar a glória de Cristo e toda a mudança que Deus fez na vida dele, né? Isso vai ficar restrito à igreja, à vida cristã, à vida espiritual dele, e essa realmente não é a vontade do Senhor. Sim. E nesse sentido, pastor, quais os valores e ensinamentos de Cristo devem ser priorizados nas decisões políticas? Certo. Os valores cristãos, eles precisam ser realmente os nossos pressupostos de vida. Por muito tempo, os cristãos tiveram e ainda são muito reprimidos com relação à sua interpretação, né, das coisas, a sua cosmovisão. E o que nós precisamos ter é entendimento que esses princípios, os princípios cristãos, são os nossos pressupostos de vida. E nós temos que defendê-los a todo custo, defender aquilo que nós cremos para a nossa vida social, aquilo que nós cremos para nossas famílias, aquilo que nós cremos no trabalho. A Bíblia, ela dá orientações
para todas as áreas da vida. Ela pode não dar uma orientação direta, talvez a gente não encontre um versículo falando diretamente de algum assunto específico, mas princípios gerais a Bíblia tem para todas as áreas. Por exemplo, a Bíblia fala sobre como deve ser o cristão no trabalho, como ele deve entender e interpretar o trabalho. A Bíblia fala como o cristão deve entender e interpretar as coisas relacionadas ao seu casamento. A Bíblia fala como o cristão deve também lidar com a questão dos impostos. O Estado cobra impostos, como o cristão deve se comportar em relação a isso. Então, os princípios de vida do cristão devem reger toda a sua vida. Na sociedade, principalmente, no nosso envolvimento na sociedade, em todos os aspectos que a vida social tem, o cristão deve ter e defender esses princípios. Princípios éticos, que a Bíblia coloca, princípios morais, que são resultado exatamente dessa transformação espiritual que Deus faz na nossa vida. Então, um cristão ele não pode dizer que ama a Deus e defender causas que Deus condena, e defender ações que Deus condena. Vamos para uma questão bem prática. É um debate que está muito forte no nosso país com relação ao aborto. É um grande debate, é uma grande discussão, o que é direito da mulher com relação a isso, questão do domínio do corpo ser da mulher e ela decidir o que bem faz com o seu corpo. E há, no meio dito evangélico, porque aí vai abranger uma série de religiões mais tradicionais, ou denominações mais tradicionais, denominações pentecostais, neopentecostais, até mesmo o catolicismo, quando você fala de cristão. Sim. Então, isso pensando nas religiões com relação à sociedade. Então, existe já uma linha que tende a acreditar que o aborto é um direito da mulher. E o que acontece quando tem um pastor ou uma igreja que pensa dessa forma? Eles estão deixando de lado os princípios cristãos, os pressupostos que a Bíblia nos deixou para abraçar ideias e pensamentos filosóficos, ideológicos, que são contrários à Escritura. Então, se é contrário à revelação de Deus, nós jamais poderemos abraçar. E nesse sentido, nós vamos caminhar mais nessa direção. Satanás, ele é muito inteligente e ele usa de toda a sutileza para colocar dentro de um discurso que parece ser um discurso realmente de amparo social, que tem ali alguma piedade, quando na verdade não tem. O que está por trás das filosofias, das ideologias, é que nós precisamos observar. E se isso for contra princípios bíblicos estabelecidos, éticos, morais, de vida espiritual, tudo, envolvendo tudo isso, então nós temos que ficar com aquilo que a Escritura diz. Sim, pastor. E hoje em dia, essa questão de ideologia de gênero, que é uma coisa muito batida, tratada, e as pessoas querem colocar como sendo natural, que tem que ser aceita. Como é que o senhor vê o papel do cristão? Ele realmente tem que se posicionar, Não pode, como o senhor falou há pouco, a gente não pode, porque assim, a gente fica num limiar de ficar... ser passivo ou defender os nossos interesses, mas na época do voto é uma época que a gente pode se manifestar justamente escolhendo aqueles candidatos que tenham esses valores, cristãos, que defendam o que está nas escrituras, enfim. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. As questões políticas, elas são o resultado, elas são influenciadas por conta desses pensamentos, dessas ideologias, de filosofias que vêm há séculos sendo trabalhadas e defendidas e que vão encontrar realmente na cosmovisão cristã um embate que ele não pode ser, de forma alguma, rejeitado, negado ou deixado de lado. O que influencia as políticas hoje são exatamente as ideias e as ideologias que vem do político, da pessoa, do político, da pessoa política que se coloca nessa posição,
geralmente ela vem com uma carga de informações, né, e ideológicas principalmente, e que vão tentar criar políticas, criar leis que defendam o seu pensamento, defendam a sua ideia, né? E é o que a gente tem hoje no Brasil, que está muito mais em voga nos últimos 20 anos, né, pelo menos. A gente pode ver assim que isso aumentou muito, de uma maneira muito grande, né? Era um discurso meio velado, era uma coisa meio velada. Hoje não. Já se fala abertamente, já se faz políticas de maneira bem aberta com relação a essas ideologias, e no meio delas vem também a ideologia de gênero, né? Junto com elas vem tantos outros temas que são extremamente complicados, né? E como nós dissemos, já nós não temos que ter vergonha dos nossos pressupostos, também da nossa cosmovisão. Isso vai entrar em choque. É inevitável que isso entre em choque. E as políticas públicas, elas precisam preservar a maioria da sociedade. Você pode ver que sempre tem embate da minoria. A minoria precisa ser reconhecida, a minoria precisa ser preservada. Ok, a minoria precisa também ser cuidada, mas ela não pode tomar o lugar da maioria. O bem social precisa visar a maioria e proteger, de alguma forma, a minoria. Tá? A minoria tem tomado conta, né, desse debate. Os debates têm sido voltados mais para as questões de minoria, e aí você não pode ter uma sociedade regida pelas minorias. Você tem que ter uma sociedade regida pelas maiorias, né? E nesse meio, então, é aquilo que nós chamamos de uma cosmovisão, também de uma interpretação de vida progressista, né? O progressismo, ele carrega consigo uma série de ideias que, no fundo, são completamente contrárias à verdade de Deus, tá? E a maioria das pessoas que defendem esse tipo de coisa, na verdade, eles nunca leram os documentos progressistas, nunca leram o que está por trás, como é que essa ideia surgiu, como é que ela cresceu, como é que hoje ela se apresenta, né? Defendem um tema, brigam por um tema que, na verdade, no fundo, elas não querem o resultado daquele pensamento. O resultado político através de leis, né? Quando a gente pensa na política mais legislativa, eles não querem, na verdade, esse resultado para a sociedade, tá? Mas se defende, principalmente os cristãos. Tem cristãos que defendem esses pensamentos e essas ideias progressistas, mas por pura ignorância. Eles nunca leram os autores, eles nunca verificaram na história o que está por trás desse pensamento e desse ideal, tá? O pensamento progressista, ele é anti-Deus, tá? Ele se opõe à própria ideia de um Deus, ele se opõe absolutamente às ideias bíblicas, tá? Rejeitam a Bíblia, né? como um caminho, como um documento ou como alguma regra que se possa seguir, né? E eles estão aí brigando, eles alardam, eles se reúnem, eles fazem um barulho muito grande, né? E nós não podemos achar que esse embate não vai existir. Ele vai existir. Eles invertem os valores, né, atualmente, né, pastor? Sim, o que era errado virou certo, e o que era certo virou errado hoje, né? Infelizmente. Então, historicamente, eles tentam descaracterizar qualquer sentido de ética e de moral. Certo. A ética e a moral, para o pensamento progressista, ela é absolutamente individualizada, tá? Não existe uma ética e uma moral comunitária. Não existe uma ética e uma moral para um povo. Se existe para um povo, ele não pode servir de parâmetro para outro povo, tá? Nós temos estudado agora na escola bíblica, nesse trimestre, assuntos que realmente focam nisso, falam sobre isso, né, especificamente, falam sobre esses pensamentos que são vários e depois eles se juntam, e eles juntos é o que nós chamamos de pensamento progressista, né? E eles se juntam e eles são uma oposição a Deus, são uma oposição à Escritura, são uma oposição à verdade. Eles não creem numa verdade absoluta, a verdade é pessoal, a verdade é individual, e é uma loucura, né, se você aceitar esse tipo de ideia
e colocá-la para a sociedade como um todo. Hoje eu assisti um vídeo nos Estados Unidos, um carro foi parado, né, por um policial, e o policial pediu a documentação do motorista, né, e ele entregou uma coleira. Eu vi. Policial, você viu esse vídeo? Vi. Que não entendia, sua habilitação, documento do carro, né? E ele disse, não, isso aqui é o que eu me identifico como um gato. Né? E parece que quem estava do lado dele, não sei se era uma mulher ou um outro homem, se identificava como um cachorro. Oh, meu Deus. Aí disse, não tem problema, beleza, nós vamos chamar o centro responsável pelos animais, vocês vão ser levados para lá, vocês vão ser vacinados, que eu não sei se vocês têm carteira de vacina aqui. Já que se identificam, né? Já se identifica como um gato. Né? Vai para o lugar responsável. Atualmente, veja bem, atualmente eu me identifico como um gato. Ou seja, essa ética e essa moral, e essa cosmovisão, ela muda dependendo do ambiente. Então, hoje eu me identifico como um gato. E aí o policial disse, não, tudo bem, então vocês vão tomar a vacina para raiva. Ele vira para o outro, e aí? Não, pode tomar. Aí o policial, mas a vacina animal para raiva vai matar você, ela é prejudicial para a sua saúde. Assim, eu vou chamar, além de chamar o controle de animais, eu vou chamar também um auxílio de psiquiatra para conversar aqui. Você tem uma escolha, o policial falou, ou você age como um ser humano, ou eu vou tomar as devidas providências para você com aquilo que você se identifica. Então, é uma loucura o que a gente está vendo. Né? E o pensamento progressista ele é muito forte, ele é organizado, mas nós não podemos esquecer que ele tem uma capa ali, né, de atenção social, uma capa de ouvir todas as pessoas, né? Mas o que está por trás é que é extremamente perigoso. E isso acaba se transformando em política pública. Ele se reveste de acolhimento, né? Acolher a todos, a diversidade, dar uma aparência de amor, porque aceita a todos do jeito que é, enfim, né? Então, isso aí é isso que o senhor está falando. São coisas cada vez mais absurdas que a gente está vendo e tendem a piorar. Mas, historicamente, em todas as sociedades, você observa que sempre existiu um padrão para aquilo que é certo e para aquilo que é errado, para aquilo que é criminoso e para aquilo que é saudável. O que se tenta fazer é desconstruir toda essa ideia social que foi construída ao longo dos séculos. Né? Então, as leis estão aí para mostrar, por exemplo, matar uma pessoa é ou não um crime? Segundo esse pensamento, depende da sociedade. Depende onde esse pessoal está inserido. Né? Numa sociedade ele pode ser criminoso, mas em outra sociedade não. Então, isso é extremamente perigoso nesse tipo de pensamento. E com isso, terminamos o nosso primeiro bloco da entrevista. Voltamos já. Bem, voltamos para continuar com essa entrevista maravilhosa. E agora a gente vai conversar um pouco com o pastor. Ele vai falar para a gente sobre o papel, como o cristão deve se comportar na política. Certo. Também, historicamente, no passado, né, no passado recente, se dizia que o cristão não devia se envolver na política, que 3 assuntos, né, não deviam ser jamais discutidos, né? Futebol, política e religião. Né? E muitas vezes nós assumimos essa ideia, né, de que, apesar de estarmos presentes na sociedade, na vida social, o cristão não tem como ficar fora disso, né? Ele vive em sociedade. Mas ele não devia, de forma alguma, se envolver em questões políticas. Né? Eu considero esse pensamento absolutamente equivocado. Tá? O cristão, sim, ele deve se envolver nas questões políticas, exatamente porque a política é o quê? É a arte de negociar. São ideias que o político que foi eleito como representante de um determinado grupo social, ele está lá e ele vai criar leis, ele vai trabalhar leis para que, pensando, né, mais no legislativo, para que o bem social aconteça. Né? E a Bíblia traz orientações para nós. Eu tinha separado aqui um texto, a Bíblia traz orientações para nós bem claras sobre essa questão, né? Quando nós lemos aqui Romanos 13, de 1 a 7, que nós devemos respeitar as autoridades, nos sujeitar às autoridades, porque as autoridades foram instituídas por Deus. Existe uma questão
na teologia que a gente chama de soberania partilhada. Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus é dono de todas as coisas, mas quando ele criou Adão e Eva, ele partilhou um pouco, uma fagulha dessa soberania dele. Ele deu ao homem autoridade sobre a natureza. Ele disse para Adão: domine a natureza, conheça toda a natureza e usufrua dessa natureza. Você pode comer de todas as árvores, só não coma do fruto do bem e do mal, da árvore do bem e do mal. Então Deus deu ao homem essa autoridade para cuidar da natureza, a natureza que Deus deu para o homem. Deus deu ao homem também a autoridade para governar a sua esposa. Em que sentido? Conduzi-la, protegê-la, defendê-la. Então, Deus partilhou essa autoridade com os homens. E depois você vê Deus estabelecendo também nas leis, por exemplo, nas leis espirituais, Deus dá ali autoridades, autoridades espirituais, para os líderes espirituais orientarem seu povo. Deus escolhe pessoas para que essas também sejam autoridades. E tem também uma questão do mandato social, que é um outro tema dentro da teologia que a gente discute muito, que é o meu papel como cristão dentro da sociedade, de fazer com que essa sociedade minimamente reflita o caráter de Deus, porque ela, refletindo o caráter de Deus, ela vai ser boa para todo mundo. As leis serão boas para todo mundo. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 13, sobre essa questão de respeitar as autoridades, uma vez que toda autoridade é constituída por Deus. Em que sentido? Que Deus partilhou dessa soberania, dessa autoridade para os homens. Deus é o modelo pelo qual essa autoridade deve ser exercida. Se as autoridades não exercem segundo o modelo de Deus, então cada ser humano, e principalmente quem tem autoridade, vai ser cobrado por Deus. Deus não vai deixar passar em branco o que nós exercemos, o que o ser humano que adquiriu uma posição de autoridade, como que ele exerceu isso. Por exemplo, um chefe dentro de uma empresa, que tem funcionários, que tem pessoas sob sua responsabilidade. Ele tem que exercer a sua autoridade pensando em Deus, tendo Deus como alvo. Um pai, ele tem autoridade dada por Deus para governar sua família, conduzir sua família, seus filhos, educar seus filhos. Então, se nós não cumprimos esse papel, Deus vai nos cobrar. Autoridades espirituais, Deus faz sérias advertências sobre a autoridade espiritual. Se alguém que recebeu uma autoridade espiritual, chamado por Deus, para exercê-la conforme os princípios de Deus, não a faz, Deus vai cobrar. Isso abrange também as figuras políticas, os governantes. Então, Paulo diz, olha, se submeta aos governantes porque não há autoridade que não seja colocada por Deus. Cabe ao Estado, Deus deu ao Estado a espada, então o Estado tem essa autoridade para julgar o certo e o errado, para trazer a paz, trazer o bem-estar para todo mundo. E no mesmo texto ele diz que Deus, então, ele vai cobrar dessas autoridades porque eles são ministros de Deus. Então, a responsabilidade dessas autoridades é muito grande. Então, o cristão ele precisa se envolver nisso, ele precisa cobrar dos seus eleitos, daqueles que eles elegeram, políticas que sejam boas para a sociedade, mas que também reflitam, de alguma forma, a lei de Deus, aquilo que Deus estabeleceu que seria bom para o homem. Então, todos nós temos essa responsabilidade de entender, de conhecer, de pesquisar e também de até chegar ao exercício de um cargo público eletivo. Então, um cristão pode ser vereador? Pode. Pode ser deputado? Pode. É uma vocação, mas ele precisa realmente ter formação para isso. O ideal é que ele tenha formação para isso e que ele conheça bem também da verdade, tenha testemunho na sua comunidade cristã, na sua família, para que ele se candidate e possa contribuir dessa forma para o bem social, para o bem da sociedade como um todo. Pastor, e nesse contexto, o senhor acha que existe alguma tensão entre a fé cristã e as exigências práticas da política? Existe, sempre vai existir, por causa do pecado. O pecado no coração do homem faz com que ele queira se distanciar de Deus de todas as maneiras. E
quando o homem olha para a lei de Deus, ele rejeita, né, a lei de Deus, o homem natural, ele não quer, ele se opõe realmente à lei de Deus, à vontade de Deus, e isso acaba se refletindo também na política, né? Então existe sim uma tensão entre o que o homem natural quer para si e aquilo que a Escritura e que a fé cristã defendem como sendo o ideal para a vida do homem, né? E essa tensão, ela sempre vai existir, mas tem que haver o diálogo, tem que haver o debate, tem que haver a defesa das ideias, né? E aí que principalmente nós temos que estar preparados para isso, para defender os nossos pressupostos, né? E que eles são bons para uma vida social, que são bons para que a sociedade viva em paz, né? Viva da melhor maneira possível. Então, nessa diversidade da sociedade, como é que o senhor acha que os cristãos eles devem se comportar? Eles devem lutar por uma liberdade religiosa ou eles devem sempre querer que os valores deles, né, os valores cristãos, se sobrepujem à liberdade, né? Porque numa sociedade a gente tem diversos credos, né? Diversas pessoas com diversas religiões, sem religiões, enfim. E como é que o cristão, o senhor acha que ele deve se posicionar nesse meio? Ele deve lutar pelos princípios, que a fé cristã prevaleça, ou manter uma postura mais neutra para que a sociedade conviva com essa diversidade? Como o senhor acha que deve ser esse posicionamento na questão política, né? Ok, a liberdade religiosa ela tem que valer para todo mundo, tá? Ela tem que valer para todo mundo. O Estado não pode ter uma religião oficial, isso certo. Já historicamente, mesmo na história da igreja, já trouxe muito problema, tá? Essa mistura entre o papel do Estado e o papel da igreja, né? O Estado e a igreja precisam ser realmente separados. Cada um tem o seu papel para desenvolver na história humana. O Estado tem o seu papel, a igreja tem o seu papel. E não pode, os papéis não podem se misturar. É perigosa essa mistura, né? Igreja e Estado. Muito perigosa, né? Geralmente leva a radicalismos, né? A história mostra que quando a religião ela se envolve, quando o Estado tem alguma religião oficial, isso leva a radicalismos e a exclusão de outros, né? Então, pensando no nosso país, que ainda é um país que a gente pode chamar de democrático, onde as ideias ainda são debatidas, a nossa própria democracia está correndo um risco muito grande, né? Porque um lado tem prevalecido através das leis e das políticas e oprimido um pensamento diferente. O que eles pregam como tolerância, na verdade, é pura intolerância, né? Tem um livro muito interessante que é A Intolerância da Tolerância, né? E o autor, me fugiu o nome dele agora, e ele trabalha de uma forma muito inteligente, mostrando que aquilo que se defende hoje como tolerância, na verdade, é uma intolerância, né? E nos acusam exatamente disso, de sermos intolerantes, né? Mas nós defendemos que se há liberdade religiosa, ela tem que haver para todas as religiões, né? Que as pessoas manifestem as suas religiões de maneira igualitária, né? Nós defendemos a nossa fé e vamos influenciar a sociedade com aquilo que nós cremos, com aquilo que a gente entende que é bom também para a sociedade, como cristãos, né? Dentro da igreja, nós defendemos absolutamente aquilo que nós cremos, nós não abrimos mão, não podemos abrir mão daquilo que nós cremos, mas na sociedade nós também temos que influenciar essa sociedade, porque nós entendemos que o que nós cremos na Escritura, através daquilo que Deus falou, é o melhor para a sociedade. Mas tem que haver liberdade para todo mundo, para todo pensamento, para toda expressão religiosa, né? Respeitados os limites de leis também, né? Por exemplo, tem religiões que sacrificam animais, sim, que fazem algumas coisas nesse sentido. Para isso já existem leis, né, estabelecidas para cuidado com os animais que devem ser observadas. Então, a liberdade religiosa precisa acontecer desde que outras leis sociais também não sejam ali desobedecidas. Então, é muito complexo essa questão, mas com relação à liberdade religiosa,
se nós queremos liberdade religiosa para nós como cristãos, nós temos que lutar também pela liberdade de toda e qualquer expressão religiosa dentro das suas características e obedecendo às leis mais gerais do Estado. E, pastor, nessa seara, como os cristãos eles podem promover um diálogo, né, saudável e respeitoso com pessoas de outras crenças e até as pessoas sem crenças, né, no contexto político? O debate, né, hoje é muito difícil você debater ideias, né? As pessoas não debatem mais ideias, há muito radicalismo de todos os lados. Infelizmente, né? Infelizmente. E aí os cristãos também cometem alguns erros, né, nesse sentido. Tem que haver o diálogo. A própria política, como nós já falamos, é a questão do debate, do diálogo, da construção de ideias, né, do embate no bom sentido, né, dos pensamentos diferentes, para que se chegue a um entendimento que seja bom para a maioria. Né? E nesse ponto, o cristão, sim, ele tem que defender, gente, os seus pressupostos, aquilo que ele crê. Né? Não temos que ter vergonha de expor o que nós pensamos, o que nós cremos. Não temos que ter receio de fazer isso. Nós precisamos entender mesmo com profundidade o que Deus quer de nós. Essa tensão, né, entre o reino do Senhor que virá, que é o reino para o qual nós estamos realmente destinados, mas, no entanto, o Senhor nos deixou aqui para testemunhar o seu nome, para testemunhar dele. Enquanto o Senhor não vem, nós temos um papel a desenvolver, também um papel social importante e que precisa ser baseado nos pressupostos da nossa fé, naquilo que nós cremos como sendo orientação de Deus. O homem, se ele seguisse as orientações de Deus, ele viveria de uma maneira muito mais tranquila, de uma maneira em paz, a sociedade seria muito melhor. No entanto, nós também não podemos querer que pessoas que pensem diferentes de nós sigam o que nós defendemos. Né? Então, existe ali uma tensão, sim, muito grande, mas o debate precisa acontecer. Mas nós precisamos estar preparados, a gente precisa entender um cristão ignorante que não conhece a Escritura, que não conhece o seu papel na sociedade, né? É muito triste, é muito ruim. As pessoas lá fora nos veem como ignorantes mesmo, e não somos, pelo menos boa parte não é. Mas existe um grupo que não quer estudar, que não quer entender, não quer se aprofundar na Escritura, mas depois quer estar envolvido em debates. Nós temos hoje, no Brasil, eu não sou desfavorável à polarização, não tem como. O próprio caminho político mostra que, em eleições, por exemplo, agora, você só tem 2 candidatos, você vai ter que escolher um. Sim. Então, falar a polarização é errada. Esse multifacetamento de ideias, ele não existe, ele afunila, a política afunila e leva só vai assumir né? Só um vai exercer um cargo, seja ele legislativo, seja ele executivo. Então, a polarização ela é normal, ela não é errada, né? Mas os extremos é que precisam ser observados. Os extremos é que precisam tomar cuidado com isso. Se um cristão ele é eleito para um cargo legislativo, ele tem que chegar lá e tem sim que defender, ele tem que ouvir todo mundo, ele tem que ouvir todas as ideias, tá? Discutir como que isso pode ser feito de uma maneira melhor para a sociedade, e aí ele vai defender aquilo que ele crê também, tá? Mas ele tem que dialogar, ele tem que ouvir toda a sociedade, para que todos, no maior esforço, se não todos, mas pelo menos a maioria, seja ouvida, né, e tenha seus direitos preservados e possa viver de uma forma livre, né, num país democrático. O que vemos, né, pastor, é exatamente isso. Existe aquela máxima errada, claro, no meu entender, que vale tudo pelo voto, né? Então, assim, o que a gente observa é que tem muitos políticos
vendendo, né, vendendo uma ideia que na realidade muitas vezes nem é a ideia dele, mas pelo voto ele vende essa ideia para os eleitores, né? E o que é muito perigoso, como o senhor já estava falando, que infelizmente a minoria hoje se tornou, vamos dizer, a maioria. Então ele vende o voto com assuntos errados, vamos dizer assim, né? Para os eleitores. O meio evangélico se tornou um nicho de busca de votos, né? Uma disputa, e aí tem questões muito sérias, né? Nós estamos realmente vendendo os nossos votos. O meio evangélico vai votar em quem chega e acena com alguma coisa, né, na nossa direção. Não pode. Quais são as ideias? Sempre temos que buscar quais são as ideias que estão defendidas por aquele político, por aquele partido, quais são os pressupostos deles também, né? Como que chegou até aqui, o que eles pretendem fazer. Isso tudo precisa ser estudado para que um voto possa ser oferecido de uma maneira inteligente e de uma maneira responsável. E se são realmente ideias verdadeiras, né? Exato. Com isso, terminamos o nosso segundo bloco. Voltamos já. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. E agora a gente vai conversar com o pastor sobre o papel da igreja nas eleições. Pastor, o senhor acha que... como é que a igreja deve se posicionar durante as eleições? O senhor acha que como é que ela pode orientar os seus membros a votar? Como é que o senhor acha que tem que ser o posicionamento dela? Certo. A igreja como instituição, ela não deve se envolver em questões de decisão, de orientação de candidato A ou B. Os membros têm liberdade para escolher em quem eles devem votar. Esse não é o papel da igreja. Tá? Esse é um erro grave que nós vemos acontecendo por aí, né? Líderes, pastores direcionando seus membros em quem votar. Isso não é saudável. É um erro grave. Tá? E acontece com muita frequência, né, pastor? Acontece com muita frequência. E isso é um problema, tá? Na verdade, é um equívoco do papel da igreja. O que a igreja deve fazer, pensando na liderança da igreja, é orientar seus membros quanto a isso, quanto às ideias que estão por trás de determinados partidos, de determinados pensamentos, né? Nós, aqui na igreja, temos, sim, nos posicionado em relação, por exemplo, aos partidos que são declaradamente seguidores de um pensamento progressista. Isso a gente faz, né? Nós não citamos partido A, B ou C, mas nós esclarecemos a igreja com relação ao que está por trás dessas ideias e desses pensamentos, defendendo a Escritura. A Escritura fala nesse sentido. E toda a ideia contrária a essa aqui, ela não tem como ser harmonizada, ela não tem como caminhar juntos, são opostos. É um pensamento de oposição realmente. Tá? E se tenta, em outros ambientes, se tenta conciliar essa ideia progressista com a Escritura. E não há como o progressismo, que é antibíblico, que é anti-Deus, que é anti-verdade absoluta, não tem como caminhar com as questões de fé. Então, a cosmovisão de um crente bem formada e bem firmada, ela vai entender claramente que essas ideias, esses pensamentos, por trás dos partidos, por trás da figura pública que está ali defendendo aquela ideia, ela é contrária a Deus. Então, ele não deve jamais apoiar, o cristão não deve jamais apoiar esse tipo de pensamento e ideia, porque o político lá ele vai tentar fazer leis e políticas públicas contrárias à fé, né? Então, o papel da igreja, o papel da liderança da igreja é instruir os membros quanto à verdade de Deus. E se eu sei a verdade de Deus e eu tiver a preocupação de entender o que está por trás daquele partido, qual é a ideia daquele partido, quais são suas ideologias, eu vou, então, estar pronto para rejeitar aquilo que é contra Deus, tá? Então, a igreja jamais deve direcionar em quem se deve votar, a igreja jamais deve fazer esse papel, tá? Né? De dizer, como
se diz por aí, é uma guerra espiritual de A contra B, isso não existe, tá? Nesse sentido de apontar, né? Nesse sentido de apontar. A gente sabe que a guerra espiritual ela existe nas ideias, no mundo das ideias, né? Mas tem que tomar muito cuidado com isso. E é muito triste ver igrejas que têm se posicionado por candidato A ou candidato B, né? E levado seus membros, induzido seus membros a votarem quase que obrigando aquelas pessoas, né? Isso não é de Deus. Podem ter certeza que Deus abomina esse tipo de coisa, né? E não é realmente o papel da igreja se envolver nesse tipo de orientação ou de direcionamento em quem se deve votar. Mas apresentar os princípios bíblicos, apresentar as ideias, mostrar que essas ideias são antagônicas e que o crente tem que tomar cuidado com isso, esse papel, sim, a igreja deve fazer. Não deve se furtar de maneira alguma, né, nesse sentido. Tem algumas comunidades cristãs que, infelizmente, não abordam esses temas, porque quando você trata desses temas, você vai tratando deles, mais uma vez, biblicamente. Tá? Você vai desagradar a alguns, né? Mas o que a Escritura mais faz é realmente nos confrontar com relação ao pecado, né? O Evangelho, ele ofende. O Evangelho, ele nos desagrada, né? A verdade de Deus, num coração pecaminoso, ele vai desagradar. É por isso que, então, o crente tem que se render à verdade de Deus e mudar ele, a sua forma de pensar ou a sua forma dentro de uma cosmovisão cristã, mudar a forma como ele enxerga as coisas no mundo. E, pastor, nesse sentido que o senhor acabou de falar, o senhor acha que existe um perigo em misturar a religião e a política de maneira excessiva? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tá? O crente, em tudo que ele faz, ele tem que ser sóbrio, né? Ele tem que ser sóbrio. E as paixões, geralmente, elas são perigosas, né? Você não pode ter paixão por determinado político, A ou B, né? São homens, são falhos, são pecadores e podem ceder a pressões, né? Uma vez que, se eleitos estiverem lá, podem ceder às pressões e você não pode ter essa questão de cabresto político, né? Tem acontecido entre políticos que se dizem cristãos, eles não estão preparados para discutir a maioria dos debates. Quando você olha para essa que chama de bancada evangélica, dá uma tristeza de ver esse negócio. Teve recentemente agora a aprovação, né, do dia da música gospel. Sim. Gente, o que isso, uma ideia dessa, um dia de música gospel, que benefício social isso traz? Nenhum. O dia do evangélico. Para que o evangélico precisa de um dia? Isso, pensando na política e no bem social, o político o cristão, ele não está lá para fazer esse tipo de coisa. Tá? Ele não está lá para promover esse tipo de resultado. Né? Isso não interfere em nada. Né? E é importante para nós cremos em Cristo apenas. Se mais outros grupos têm o seu dia, que tenham. Isso aí não é o papel do cristão lá, né, fazer esse tipo de coisa, né? Botar um feriado para o dia do crente. Né? Um país como o nosso, que já tem um monte Tanto de feriado. feriados, né? E que a gente pouco trabalha, assim, não é que pouco trabalha, é que tem tanto feriado que você acaba deixando de trabalhar. Vamos trabalhar, a gente precisa produzir, nosso país precisa se desenvolver, é através do trabalho que ele também vai se desenvolver. Então, algumas coisas que essa chamada bancada evangélica, ou os crentes, fazem, né? Recentemente também teve aqui um vereador, acho que ele nem foi reeleito, cristão, tudo mais, e promovendo coisas como essa. Eu me decepcionei muito, eu não votei nele, mas estava eleito, foi lá e em 4 anos realmente não fez trabalhos que fossem significativos pensando na sociedade de Manaus, né, como vereador. E tanto acho que não foi reeleito, né, mas tentou promover algo como isso aí, que é deprimente, sabe? É pura ignorância, perda de uma oportunidade muito boa, né, para exercer um mandato.
E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, é preciso tomar cuidado com essas coisas. Pastor, e o senhor acha que os cristãos, há um esforço para influenciar as eleições, ou o senhor acha que eles se mantêm mais neutros? Tem esse posicionamento da igreja, quando a igreja, os líderes influenciam os membros, acaba que tem uma influência, né? Porque são igrejas grandes, né? Várias igrejas influenciando, são muitos votos. Como é que o senhor analisa essa situação? Às vezes, até quem está lá nem merecia, como cristão, ser chamado de cristão. Nós temos inúmeros escândalos, né, de políticos que se dizem cristãos e que fazem coisas terríveis. Que, né? acaba manchando o nome, né? As pessoas já veem, mas é crente, faz isso, já vê como fica com... Um estereótipo. Isso, fica com estereótipo, né? Diz, é crente, olha aí, tá fazendo isso aqui, né? Então, infelizmente, esses escândalos sempre acontecem, né? No Brasil, infelizmente, a corrupção é algo entranhado, né, na política. Os debates e as ideias, elas pouco se debatem mesmo ideias, né? O que se debate é quanto que eu ganho para eu aprovar isso, quanto o meu partido vai ganhar, quanto que eu vou levar nisso aqui, né? Qual é o meu benefício pessoal. Gente, o exercício do cargo público, do cargo político, ele como nós já falamos, ele é uma dádiva de Deus, né? Uma oportunidade que Deus dá, é um chamado também, né? Para isso não deixa de ser um chamado de serviço à sociedade, Mas no Brasil, o político, a partir do momento que ele é eleito, ele trabalha primeiro para si. Ele ganha horrores de dinheiro, né? E fica rico. Não quer mais deixar o poder, né? Não quer mais deixar o poder, né? E nós temos leis que favorecem esse tipo de coisa. 2 mandatos, salvo engano, 2 mandatos eletivos, a pessoa já tem uma aposentadoria vitalícia, né? Isso é um absurdo, né? Não deveria ter. Acabou o exercício do mandato, tchau. Volta-se à vida normal, vai trabalhar, vai, né, lutar pelo seu sustento, mas com 2 mandatos tem político, né? Os políticos já conseguem ter uma aposentadoria integral do valor que eles recebiam de salário. Isso é uma vergonha. E aí deixou-se de ter essa vocação, deixou de ser uma vocação de serviço público, né, pensando no bem social, e se transformou algo no bem pessoal. Né? E ver cristãos agindo da mesma forma é muito complicado. Né? O nosso papel de influência na sociedade, gente, é no dia a dia, em tudo que nós fazemos, nas ideias que nós defendemos, como nós nos comportamos nos nossos negócios, como nós nos comportamos na nossa vida social, né, no trabalho, na vizinhança, como nós nos comportamos quando nós nos divertimos, saímos para nos divertir, como nós gastamos o nosso dinheiro, como nós conversamos sobre os problemas da vida, os problemas comuns com os amigos, com os parentes. Né? É aí que nós devemos exercer influência. É aí que nós devemos mostrar que nós somos diferentes, que Cristo habita em nós e por isso nós somos cidadãos diferentes. Nós temos uma responsabilidade social muito grande, porque carregamos conosco o nome de Cristo. E quando você vê um político que se diz cristão, envolvido em rachadinha, envolvido em desvio de dinheiro, envolvido em enriquecimento ilícito, em contratos que são contratos fraudulentos, né? Isso é terrível, né? Isso é terrível. E é bem complicado encontrar hoje alguém que realmente possa ser um exemplo e que chegue lá e continue sendo um cristão fiel. Né? Nós temos, tá? Mas eles são realmente exceção. São exceção. Nós temos que dar bom testemunho, né, pastor? Continuando nesse assunto, já que a doutora Fabíola abordou, eu lhe pergunto em que medida os cristãos eles devem se engajar ativamente na política, seja como eleitores, seja como candidatos ou ativistas? Então, eu acho que também tem que se tomar muito cuidado, né, com isso, com as defesas que a gente faz. As redes sociais realmente se transformaram num campo de batalha. Toda vez que chega a época política,
né, se transformam no campo de batalha e pouquíssima sabedoria é investida nessas questões, né? O engajamento do cristão tem que ser nas ideias, não na pessoa, mas nas ideias que aquele representante está defendendo. Eu sou cristão, eu devo votar só em cristão? Não, não. Se eu tenho alguém que tem sido um exemplo, mesmo como pecador, mesmo como miserável, mesmo que ele não seja um cristão, mas se ele se porta de uma forma que busca o bem social como político, que defende ideias que são favoráveis aos princípios bíblicos, né, aos princípios cristãos, eu posso votar nesse candidato. Mas os nossos problemas não serão resolvidos de maneira política, né? Os nossos problemas, nós não podemos apostar as fichas da nossa felicidade nos políticos. As ideias mudam, as pessoas mudam. Nós temos que nos comportar realmente como cristãos. E a nossa influência na sociedade, como nós já dissemos, tem que ser essa, do exemplo, da ética, de fazer o que é certo, né? O que a Bíblia diz que nós devemos fazer, nós temos que fazer, cumprir o nosso papel realmente social, pagar os impostos que são devidos, né? Nós temos uma injustiça social, na verdade, com relação aos impostos no Brasil. Verdade. Né? Uma carga absurda Altíssimo. E um retorno quase que nenhum. Então, denunciar essas coisas, sim, mas tem que ter muito cuidado com esse engajamento, sabe? Com esse tipo de envolvimento, porque você vê muitas vezes gente que mal frequenta a igreja, que não vem para a escola bíblica, que não estuda a palavra de Deus, realmente, mas que quando chega nas questões políticas, nossa, né? Parece alguém e não é, no fundo não é, né? O equilíbrio, a sobriedade, a sabedoria são coisas que o cristão precisa refletir. E a influência dele na sociedade vai vir realmente daí, defender os valores cristãos no seu dia a dia. Certo. Pastor, a gente está chegando ao final dessa entrevista tão esclarecedora e eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Certo. Obrigado, gente, pelo convite, né? Eu espero que, de alguma forma, tenha contribuído. O tema é muito amplo, Sim. né? Mas que, de alguma forma, para quem assistiu o nosso programa, que isso possa ajudar você a ter um entendimento melhor de como você deve se comportar na sociedade, de qual é o seu papel como cristão, né? De entender, realmente conhecer a verdade de Deus e, a partir daí, de ter uma cosmovisão cristã, de ter os princípios bem estabelecidos na sua vida, na sua família, você saber escolher, né? Menos paixão, mais sabedoria, mais reflexão, né? As últimas eleições no Brasil, em todos os níveis, de presidente a prefeito, tem se tornado um campo de mentiras sem fim, né? Mentiras sem fim, e mente-se do lado, mente-se do outro, você não sabe em quem realmente acreditar, né? Então, deixar a paixão de lado, entendermos que somos cidadãos, antes de tudo, cidadãos dos céus, o nosso reino não é nesse mundo, né? Deus nos comprou para o reino eterno com Ele, para morar com Ele na eternidade, mas enquanto estamos aqui, sim, nós temos que mostrar quem Jesus é, o seu poder transformador, perdoador de pecados e que transforma a vida das pessoas, né? O apóstolo Paulo, dando orientações sobre essa mudança de vida que alguém que encontra Cristo precisa ter, ele diz: aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que era maledicente não seja mais maledicente, né? Aquele que roubava, né, trabalhe. E a Bíblia traz inúmeras orientações para nós, para todo cristão, né, de como ele deve se portar socialmente. Um texto de 1 Timóteo, né, Timóteo também diz: qual é o nosso papel principal? Orar pelas autoridades. Nós devemos orar por aqueles que Deus colocou, né, a quem Deus deu essa autoridade, partilhou da sua soberania, orar por eles para que tenham um temor do Senhor e para que promovam o bem com o seu trabalho, né, o bem social. Então, primeira coisa, orar. Nós oramos pelos nossos políticos, nós oramos
por aqueles que estão no poder, oramos para que eles tenham um temor do Senhor, né, para que Deus fale ao coração deles, para que Deus os sensibilize para fazer o bem. Né, nós temos que orar, interceder por eles e influenciarmos a sociedade, sendo excelentes cristãos, pagando o preço por fazer aquilo que é certo, né, e termos a instrução e a capacidade de debater, de conversar com as pessoas sem impor as nossas ideias, mas defendendo aquilo que nós cremos, sem também abrir mão daquilo que nós cremos. Né? Então, se nós fizermos essas coisas, conhecermos mais profundamente a Deus e também defendermos aquilo que nós cremos, nós conseguiremos influenciar a nossa sociedade. Pastor, desde já eu lhe agradeço pela entrevista. Eu espero que vocês tenham desfrutado de profundo conhecimento, né? Nós temos muita estima do Senhor e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham desfrutado. Com isso encerramos nosso terceiro e último bloco.